Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite, prof. Tudo bom? Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar, né? O pessoal se chegar. Fala comigo. Tudo bom, Lucas? Feliz de poder estar hoje com vocês, justamente num dia tão especial pra gente, né? Que é comemorar aí o Dia dos Professores. Apesar de a gente ter antecipado, né, para terça-feira as comemorações, mas fiquei muito feliz de poder estar com vocês hoje, justamente no Dia dos Professores, né? Muito bacana. Gostei das mensagens que vocês mandaram lá no grupo, fiquei muito feliz, muito emocionada. É muito gostoso a gente receber esse carinho de vocês. Isso nos encoraja a sempre seguir em frente, né? Porque a docência, gente, não é um jargão, a gente exerce por amor mesmo, né? Não é por retribuição financeira, é por amor. Vamos dar mais um tempinho, né, para o pessoal chegar. Nós estamos em 10 participantes. Pessoal, se estiver travando, a minha internet estava meio instável hoje, vocês me dão um alô, tá? Me avisem. Curtiram o feriado? Feriado prolongado, inclusive, né? Descansaram bastante. Vocês não estão me ouvindo ou vocês não estão querendo mesmo? Ou travou tudo aqui? Eu não tô sabendo. Eu tô ouvindo, prof, em alto e bom som. Ah, que bom, então. Eu e uma Madureira aqui. Ah, que bom. Porque tive a impressão de estar conversando sozinha. E ninguém me responde que ninguém gostou do feriado, não, hein? Vocês não curtiram muito o feriado, não descansaram muito bem. Realmente, prof, eu não curti o feriado. Caiu a luz, choveu, ventania, não gostei, não. Feriado, Jordan? Nossa. A única coisa que eu gostei desse feriado é o friozinho. Veio friozinho. Refrescou um pouco o calor, né? Porque misericórdia, estava demais. Eu detesto o frio, odeio, mas aquele calor estava insuportável. Realmente, Eu boa amo o frio, observação. prof, eu sou de Curitiba. Misericórdia. Curitiba eu gosto de ir só para passear. Então você está sofrendo, Jordan. Te entendo. Nossa, 12 participantes. Vamos dar mais um tempinho aí para ver se o pessoal entra. Né? Mais uns
4 E, minutos. professor, eles foram pro feriado e esqueceram de voltar. É. Tô achando, hein? Tô achando. Não, mas vocês já tiveram aula ontem, gente. Já é para entrar no ritmo já deu time. Ou não tiveram? Tiveram até prova. A gente não teve aula, prof. A gente teve prova. Pior ainda. Então vocês nem saíram. Estão estudando o feriado inteiro. Ah, meu Deus. Faz parte, né? Faz parte da vida do estudante. Isso aí. Quem disse que seria fácil? Sem dor, sem valor. Os desenhos aqui, eu não consigo ter um espaço na televisão para assistir notícias. Aí, de vez em quando, eu entro lá no site da CNN ou da Globo para me atualizar. E aí, eu entrei no site da Globo agora há pouco e aí tinha uma notícia assim. E eu falei assim, gente, até onde vai a capacidade do ser humano? Eu não acreditei. Eu falei assim, eu tenho que partilhar isso com os meus alunos. Nada a ver com a nossa matéria, gente, mas tinha notícia assim, mulher leva idoso morto ao banco para fazer prova de vida. Eu falei assim, não é possível que isso seja verdade. Vocês têm noção que ela levou o marido morto, gente, para o banco para fazer prova de vida, para poder sacar, né, a aposentadoria e o INSS. Eu não sei. Eu fiquei pasma. Eu falei assim, gente, que é isso? Né? Quanto amor, né? Como que foi isso, prof? Juro, tá lá no site da Globo. Depois eu coloco o link lá para vocês no WhatsApp. É verdade. O marido já estava morto há 12 horas, segundo o inquérito policial. E 92 anos o marido. E aí vocês sabem, né? Quando você se aposenta, em um determinado período, o banco pede para fazer a prova de vida, para você continuar recebendo uma vez por ano, dependendo da idade, a cada 6 meses. Você tem que fazer a prova de vida. Então, para fazer a prova de vida, você tem que ir até o banco, vivo, e fazer a prova de vida. E ela foi, mas ela levou o marido morto na cadeira de rodas. E ele já estava morto faziam 12 horas. E aí ela chegou no banco, segundo a reportagem, ela chegou no banco e ela pediu preferência porque o marido estava passando mal, segundo ela. E aí, com essa história de que o marido estava passando mal, eles chamaram a polícia, eles chamaram o SAMU, e aí o SAMU constatou que ele já estava morto há mais de 12 horas. E aí chamou a polícia e tal. Mas assim, sabe, eu fiquei impressionada, gente, com a capacidade mesmo do ser humano. Gente, fala se não é algo para se indignar. Né? Credo, professora, que horror. Eu não sei se a gente ri da situação ou se a gente chora da degradação humana. A que ponto chegamos, professora? Não é? Exatamente isso. É um homem morto, gelado, mas... Eu fiquei tão indignada com a notícia que eu falei assim, não é possível. Que se alguém contasse isso pra mim, eu ia achar que era mentira, que era piada, né? Porque o ser humano tem que ter realmente uma capacidade né, de sei lá, não sei nem com que palavra, né, com que adjetivo traduzir. Rapaz, a mulher tava precisando, hein? A gente não sabe, né, Eliel, de repente os motivos por trás, mas mesmo assim, acho que não justifica, né? Não, nada. Com certeza. É eterno. Olha, eu vou morrer e não vou ver tudo mesmo. Vocês sabem que ela cometeu um crime aqui, né, gente? Crime de estelionato, tá? E aí, né? A que ponto chegamos? Jordan! A que ponto chegamos? É só o motorista de ônibus mesmo para não responder isso com uma certa objetividade, porque, o ser humano, ele é ilimitado mesmo, a sua capacidade é ilimitada. Enfim, acho que já deu tempo, acho que o pessoal hoje realmente está meio ou atrasado, ou tá no ritmo do feriado, não sei o que está acontecendo. Nós estamos em 14, geralmente a gente está em 20 e poucos alunos. Mas acho que nós podemos começar, né, tá? Porque eu vou trazer aqui um pouquinho do que tá lá. Gente, hoje nós iniciamos a matéria do nosso segundo bimestre,
tá? Então, tudo a partir de hoje será cobrado na nossa avaliação do segundo bimestre. Não sei se vocês entraram lá no Moodle, mas eu coloquei lá, então, alguns conteúdos, tá? Algum material para vocês estudarem, o que é uma introdução, né, da nossa disciplina aqui a partir de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a tela para explicar para vocês um pouquinho do que eu coloquei lá para vocês, tá? De conteúdo. Aqui, ó. Tá aqui na notícia até, ó, do Globo.com. E outra notícia que eu tava lendo aqui, que eu achei bem interessante, deixa eu ver se tá aqui. Aqui, deixa eu ver se é essa. Esse jus.com.br, gente, é sempre um site confiável, tá? Os artigos deles são artigos muito bons, então vocês podem consultar, que não tem perigo. Aqui, gente, acidente... tá, esse mesmo. Lembra que quando nós estudamos direito empresarial, nós falamos que o direito empresarial, ele compreende também direito marítimo, tanto que quando a gente foi falar da fase, né, atual do direito empresarial, nós falamos que o que não foi revogado dentro do Código Comercial foi só a parte do direito marítimo. E muitas vezes a gente pode falar assim, professora, mas isso não se aplica. Quando que a gente vai aplicar esse direito marítimo na prática, né? E aí eu encontrei essa reportagem que trata aqui justamente de questões voltadas para o direito marítimo. E olha só, direito marítimo também tem a ver com direito empresarial. E aqui ele está falando de um acidente, né? De um navio sul-coreano, que tem esse nome aqui, MV Stellar Banner, perto da costa lá no Maranhão. E então dentro do território brasileiro, né? E aí aqui essa reportagem traz os questionamentos sobre a responsabilidade civil. No caso desse acidente aqui, se essa responsabilidade ela é lá da empresa, né, lá da Coreia, ou se a responsabilidade aqui, por exemplo, por danos ambientais, a quem cabe, ou se cabe, né, para o Estado brasileiro, né? Enfim, é bem interessante a reportagem aqui, bem legal. Ele fala aqui um pouco, então, do que se aplica dentro do direito marítimo, o que está previsto lá dentro do direito marítimo, que se aplica. Trata-se aqui um pouco de direito internacional também. Então, quem quiser ler, depois eu deixo o link também lá no WhatsApp de vocês. Ele explica aqui sobre o acidente certinho. Eu não tive tempo de ler com muitos detalhes, porque foi um pouco antes da gente entrar para a aula. Mas é bem interessante também. O que é essa outra aqui que eu... tá. Isso aqui depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas espécies de empresa aqui, né? Que hoje está bem, assim, divulgada. Mas o que eu queria falar para vocês era do Moodle, né? Só um minutinho, gente. Fala, filha. Rapidinho que a mãe tá na sala, filha, de aula. Aqui. Então, do Moodle, gente, ó, como que tá estruturada aqui, então, a nossa aula de hoje no Moodle, para vocês entrarem depois de estudar, tá? Então, nós estamos iniciando aqui o nosso segundo bimestre, né? Nós vamos tratar, então, dentro do segundo bimestre, dos tipos societários, né? Legislação societária, direitos societários, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, esse bimestre, sobre as espécies de sociedade, e eu acho que aqui todo mundo se interessa bastante sobre o tema, então nós vamos falar aqui sobre as diferenças aí entre empresário individual, EIRELI, limitada, SA, comandita por ações, enfim, vários outros tipos societários que estão previstos na legislação, a tal das holding, né? Hoje nós temos vários tipos novos societários sendo criados, as unipessoais, enfim, vários, né? E a aula de hoje, então, tem por objetivo aqui fazer uma análise desses tipos societários, na verdade, uma introdução, né, para que a gente possa ter condições de fazer uma análise desses tipos societários. Nós vamos falar
adiante especificamente sobre cada um deles. Hoje nós vamos fazer só uma abordagem mais introdutória e avaliar aqui a distinção entre eles e como fazer a aplicação desses tipos societários na prática, né? Eu pretendo abrir uma empresa hoje. Que tipo de empresa eu abro? Qual tipo societário é o ideal para minha empresa, para minha situação? Então, para isso, nós precisamos conhecer, né, quais são os tipos societários que existem, que são, né, permitidos por lei e quais a distinção entre eles. Então, o nosso conteúdo aqui gira em torno disso. A estratégia de aprendizagem, eu preparei um Kahoot bem tranquilinho para o final da aula. Então, 8 questões no Kahoot para a gente fazer, para a gente até interagir um pouco e ver o que a gente pode fixar. E eu achei que alguns vídeos do YouTube, todos eles curtinhos, mas muito interessante e de uma forma muito objetiva e bem fácil de entender, falando sobre, né, a distinção, a diferença entre essas empresas, introduzindo um pouco aqui esse direito societário. Então, nós temos aqui um contador dando, né, a sua visão aqui em relação a essas empresas. Nós temos aqui empresários, enfim, alguns vídeos que eu achei bem interessante aqui na internet em relação ao nosso conteúdo, né? O que é uma sociedade em conta de participação. Ela explica bem tranquilinho o que é essa sociedade em conta de participação. E esse último vídeo aqui, na verdade, ele não vai falar especificamente sobre uma dessas espécies de sociedade, que é o MEI. E ele vai trazer algumas consequências do MEI em relação a alguns pontos de vista do Thiago Nigro, que é o autor do vídeo. Então, achei bem interessante, assim, em relação voltado assim, para a prática. E como o MEI hoje, que é o microempresário individual, é uma das espécies societárias mais utilizadas, né, justamente por facilitar o empresário ou quem pretende empreender, facilitar a inserção dele no mundo jurídico. Por isso eu achei interessante trazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Todos eles são curtinhos, gente, então vocês conseguem assistir assim bem tranquilo. Depois eu trouxe o conteúdo aqui um pouco mais didático, um pouco mais teórico para vocês lerem, tá? Então eu tenho aqui uma apostila que fala especificamente, gente, eu não sei quem tá com o áudio aberto, dá uma fechada no áudio aí. Eu tenho uma apostila aqui que vai trazer de uma forma um pouco mais detalhada, falando o que é o direito societário, né? Trazendo a diferença das classificações e como esse direito societário pode ser classificado, e falando sobre cada uma das espécies empresariais que existem dentro do Código Civil. E aqui eu trouxe um outro material que fala sobre a legislação societária, e eu achei bem interessante que ela é voltada mais para o contexto do contador, da contabilidade. Então, eu achei bem interessante essa apostila, até porque nós temos aqui uma turma que é de contabilidade. Não que não seja interessante para o pessoal de administração, porque quem vai gerir, quem vai fazer a gestão de uma empresa tem que entender de contabilidade, né? E por último aqui, gente, uma atividade, tá? Essa atividade, ela vai compor aquela nota de aqueles 2 pontos que nós combinamos aqui para inteirar a nota do segundo bimestre. Então, ela vai ser uma parte desses 2 pontos. Eu não sei quantas atividades a gente vai conseguir fazer até o final do bimestre, mas essa já conta, tá? Para integrar a nossa nota. E ela é um case, é um caso prático aqui para vocês, então, conseguirem identificar que tipo de sociedade e quais as consequências da junção dessas 2 pessoas exercendo uma atividade empresarial se ela não tiver o registro, etc. e tal. Então, bem tranquilo, eu sei que vocês não vão conseguir responder de repente só com a aula de hoje, por isso eu deixei a entrega dessa atividade para o dia 29 desse mês, e se vocês precisarem estender um pouco mais o prazo, é só me avisar, eu estendo, tá? Mas nada muito complexo. E se tiverem dificuldade na hora de resolver a atividade, me procurem, tá, gente? Ok? Que é a despedida da aula. Então, só para vocês terem uma noção aqui de como eu estruturei a aula de hoje. Pra gente, então, dar sequência aqui, né? Professora. Oi. No meu aqui não aparece esse último vídeo. O do Thiago Negro? Isso. Eu verifico depois lá
se ficou faltando em alguma das turmas, porque são 3 turmas que eu tenho que alimentar. Daí depois eu dou uma olhadinha lá, tá, Jader? É que assim, o último vídeo, ele tá repetido, eu tenho 2 vezes ele aqui. Ah, entendi. Depois eu conserto, então. Obrigado, Jader, por avisar. Mas depois de terminar a aula, eu conserto. O Davi perguntou, né, se esse vídeo canal é do Primo Rico. Aí é o Thiago Nigo que fez. Ele fala mais, ele é voltado mais para investimentos, mas não deixa de estar ali dentro, envolvido na área empresarial. Tanto que eu falei que ele traz, assim, questões mais práticas, né? Então, quando ele vai falar da MEI, do microempresário individual, ele traz, assim, a possibilidade, né, de uma MEI ser boa ou não para quem está exercendo aquela atividade empresarial. Por isso eu achei interessante o vídeo para vocês assistirem, ok? Gosto muito dele, particularmente falando, conheço as obras dele, acompanho ele no podcast, ele tem um podcast muito legal, gente. Pessoal que é novo aí, que pretende criar uma carteira de investimento, fazer um pé de meia, as dicas que ele dá, assim, são muito bacanas, não é, assim, enganação, sabe? Porque tem muito coaching por aí que é balela, né? Só quer vender algum produto. Eu vejo, assim, que ele é bem estruturado o que ele fala, tá? Não é fazer propaganda aqui, não. Só dar a minha opinião mesmo sobre o que eu penso do autor ali e do canal dele. Eu gosto muito dos podcasts que ele faz. Vamos lá, então, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o direito societário, tá? Ou legislação societária, tá? Bom, até aqui, gente, a gente fez uma análise, nós estudamos o conceito, os princípios, né? Como surgiu o direito empresarial. E dentro do direito empresarial, nós temos as regras que são voltadas para regular os tipos de sociedade empresária, tá? Os tipos de empresa que podem ser exercidas pelo empresário. Então, o direito societário, ele é, na verdade, né, as regras que foram criadas para regularizar, para regulamentar os tipos de sociedade que existem hoje dentro do nosso ordenamento jurídico. Tá? Gente, só um minutinho. Deixa eu abrir a porta para o cachorro, porque ele está desesperado aqui. Esse home office é tenso. Então, né, basicamente é isso que trata aqui, né, a legislação societária. E isso é importante, gente, porque nós já vimos, né, quando nós falamos de direito empresarial, quando nós fomos definir empresário, que existem 2 espécies de... existe um empresário individual e existe a sociedade empresária, né? O empresário, e nós vimos lá, quando nós falamos sobre o conceito de empresário, que tanto o empresário individual quanto a sociedade empresária, eles adquirem, vamos colocar, a sociedade empresária, ela adquire uma personalidade jurídica, e o empresário individual, ele atua, né? Ele atua com a sua personalidade jurídica que já foi criada, pessoa física, né? Então ele não adquire uma nova personalidade jurídica. Já a sociedade empresária, sim, adquire personalidade jurídica. Por isso que o legislador, ele veio e criou, né, regras, criou tipos societários para que essas sociedades empresárias, elas pudessem se adequar às suas realidades, tá? Então, nós temos o empresário individual, pessoa que atua né, na pessoa física, e nós temos as sociedades empresárias, que cria-se ali uma nova personalidade jurídica. E são essas sociedades empresárias que nós vamos estudar a partir de agora, tá? Então, existe uma classificação.
o legislador ele criou uma classificação, a doutrina, na verdade, cria uma classificação para que seja didaticamente possível de entendermos e compreendermos todas as espécies de sociedade empresária. Então, nós vamos começar por essa classificação da sociedade empresária. Então, nós vamos classificar essas sociedades empresárias considerando um determinado ponto, tá? Que é relevante, então, para aquela classificação. Então, por exemplo, nós podemos classificar essa sociedade empresária em sociedades de pessoas ou sociedades de capital. Então, para isso, o que nós vamos considerar aqui? Né? Nós vamos considerar aqui a dependência daquela sociedade em relação aqui às qualidades subjetivas dos seus administradores, dos seus sócios. Então, as sociedades de pessoas, por exemplo, a administração, ela tem necessariamente que ser exercida por um dos seus sócios. Já a sociedade de capitais, né, a administração não há uma dissociação ali, né? Existe, na verdade, uma diferença ali entre a administração e a propriedade. Porque nas sociedades de capitais, o que importa aqui é o aporte que você adquire, que você faz para se tornar sócio. E não a pessoa. Né? Então, não se considera aqui para sociedades de capitais a pessoa do sócio, e sim o aporte. A quantidade de ações que você vai comprar, você vai adquirir para se tornar sócio daquela sociedade. Já a sociedade de pessoas, não. A sociedade de pessoas, ela vai considerar aqui a persona, né? A pessoa do sócio, para que ela seja constituída. Então, nós temos a distinção aí, para a gente classificar uma sociedade em sociedade de pessoas ou uma sociedade de capitais, nós vamos considerar para isso a relação, né, da qualidade do sócio, a relação ali da qualidade subjetiva dos seus sócios. Tá? Se o sócio ele é essencial para a personificação daquela sociedade, então a sociedade é de pessoas. Se o que é essencial não são os sócios, mas sim os aportes, aquela sociedade não é de pessoas e ela é, portanto, uma sociedade de capitais, tá? Algumas distinções aqui entre sociedade de capitais e sociedade de pessoas, tá? A sociedade de pessoas, os sócios, eles possuem uma responsabilidade solidária e ilimitada entre eles. Nós vamos ver que, dependendo da espécie de empresa que essa sociedade de pessoas constituir, a responsabilidade ela pode ser limitada ou ilimitada, mas entre os sócios vai ser sempre solidária e ilimitada. Pode perguntar, Salveta. Alguém não, prof, tá bom. Não? Alguém? Eu achei que alguém fosse fazer uma... Já nas sociedades de capitais, gente, o sócio vai sempre responder de forma limitada à quantidade de ações que ele adquire, tá? E aqui também nas sociedades de capitais, não vou confundir agora, porque senão vai ficar confuso para vocês, mas lá na frente eu falo sobre isso. Na sociedade de pessoas também, gente, a entrada de sócios, ela não é permitida, não é livre. Para você, para que haja uma mudança societária, tem que haver uma mudança também no registro dessa sociedade, né? No contrato que instituiu essa sociedade. Então, não é fácil uma entrada de sócio numa sociedade de pessoas. Já a sociedade de capitais, é livre o ingresso de novos sócios. Até porque, geralmente, sociedades de capitais, ela tem lá suas ações vendidas em balcões, né? Enfim. Na sociedade de pessoas, quando há a morte ou a incapacidade de um dos sócios, isso pode gerar até a dissolução parcial ou total daquela empresa, porque não se transfere automaticamente aos seus herdeiros, né? Quando há ali uma sociedade de pessoas, não há uma substituição automática pelos seus herdeiros, tem que haver uma nova. Se os herdeiros forem assumir aquela empresa no lugar do de cujos,
precisa constituir um novo contrato social para que eles possam ingressar naquela empresa. E quando isso não é realizado, a empresa ela pode até mesmo, né, se dissolver, se desfazer em razão da morte de um dos seus sócios, dependendo ali da sua proporção dentro daquela empresa. Então, olha que interessante. Já a sociedade de capitais, quando há morte ou incapacidade, isso não influencia na existência da sociedade, porque há transferência automática do capital que foi adquirido para os seus herdeiros, porque gera créditos, geram ativos. E isso automaticamente é transferido aos herdeiros, justamente porque não se importa ali a persona de quem adquiriu, e sim a quantidade de ações, porque é uma sociedade de capitais e não de pessoas. Na sociedade de pessoas não se admite o ingresso de incapazes, nós vimos um pouquinho sobre isso já, e a não ser algumas exceções, né, que o código que nós já analisamos no direito. E já nas sociedades de capital, gente, isso é extremamente tranquilo, a ingressão de incapaz. Professor, então quer dizer que um menor, né, um relativamente incapaz, um sujeito que tem 17 anos, ele pode comprar ações, né, independente da sua representação? Não, ele tem que estar representado, assistido, mas ele pode adquirir essas ações, diferente de se tornar sócio de uma empresa de pessoas, tá? A sociedade de pessoas, ela admite a exclusão de um dos sócios, né, por affectus societatis, ou seja, por uma quebra ali da boa-fé. Então, dentro das regras que o próprio direito traz, é possível a exclusão de um dos sócios por quebra de boa-fé. Já a sociedade de capitais, isso não é possível, tá? É porque não há ali a gerência, né, a interferência ali dos sócios que tem as ações, que tem os capitais, tá? As sociedades capitais, então, nós já vimos, né, ela vai ser caracterizada, então, pelo número de aportes, né, de ações que é adquirida pelos sócios. E a sociedade de pessoas, ela vai ser, então, caracterizada ali pela qualidade pessoal dos seus sócios. Sociedade de capitais, gente, vai ser sempre uma SA, sociedade anônima, sempre. Uma outra característica aqui das sociedades de capitais, de capital, tá? Então, essa é a classificação, considerando aqui, né, as características ali da qualidade subjetiva dos sócios. Uma outra classificação que o direito traz em relação à sociedade, gente, é se ela é uma sociedade contratual ou se ela é uma sociedade institucional, tá? Aqui o critério, então, para classificar se ela é contratual ou institucional, é a constituição ou a dissolução do seu vínculo societário. Então, se uma sociedade ela é constituída por um contrato social, ela vai ser classificada como uma sociedade contratual. Mas se para criar aquela sociedade há necessidade não de um contrato social, mas sim de... deixa eu ver se eu acho que... de um instituto, fugiu agora da minha mente, de um estatuto social, aí ela é uma sociedade institucional, tá? Sociedade limitada, aí nós temos uma outra classificação que é em relação à responsabilidade dos sócios. Então, com relação à responsabilidade do sócio, essa sociedade ela pode ser limitada, ilimitada ou mista, tá? Responsabilidade limitada. Responsabilidade limitada é aquela que o capital, o patrimônio do sócio, ele está protegido. Por quê? Porque a sociedade, ela cria uma personalidade jurídica própria e, a partir desse momento, passa a responder pelas obrigações contraídas por aquela sociedade, aquela pessoa jurídica, não mais patrimônio físico, mas somente patrimônio da pessoa jurídica. Então, você tem ali uma proteção patrimonial em relação aos sócios, tá? Então, quando nós falamos que a sociedade ela é de responsabilidade limitada, quer dizer que aquela responsabilidade ela é limitada
ao patrimônio da pessoa jurídica, tá? Dessa nova personalidade jurídica que foi criada junto com a sociedade. Ou seja, os credores daquela empresa, daquela sociedade, não vai poder buscar, no caso de inadimplência, o patrimônio das pessoas físicas que compõem aquela sociedade, dos sócios que compõem aquela sociedade. O patrimônio do sócio, eles ficam resguardados, eles ficam protegidos. Diferente de quando essa empresa ela for ilimitada. Tá? Quando tratar-se de uma sociedade ilimitada, não há essa distinção entre patrimônio do sócio e o patrimônio da empresa. É tudo misturado. Tá? Então, não há essa segurança jurídica em relação ao patrimônio do sócio. Tá? Vai responder pelas obrigações contraídas pela empresa, tanto o patrimônio da empresa, quanto também os patrimônios dos sócios, ok? E sociedade mista, professora? Sociedade mista, gente, é quando há, né, uma parte dos sócios tem responsabilidade limitada e outra parte dos sócios tem responsabilidade ilimitada. É o caso ali da comandita simples, tá? Das sociedades em comandita simples. Nós vamos estudar lá adiante, quando nós formos falar de sociedade em comandita, que existem os sócios ostensivos e os sócios participativos, tá? Os sócios ostensivos, eles respondem de forma ilimitada, então pode-se buscar patrimônio da pessoa física. Já os sócios participativos respondem de forma limitada, tá? Só no montante ali do qual ele investiu. Então, nesse caso, nós temos uma sociedade que tem responsabilidade mista. Há sócios que respondem de forma limitada e há sócios que respondem de forma ilimitada, ok? Aí nós temos também uma outra classificação, considerando aqui as regras por qual aquela empresa foi constituída, tá? Aí nós temos a classificação aqui, empresa nacional ou empresa estrangeira. Gente, como que vocês definiriam aqui uma empresa nacional e uma empresa estrangeira? Eu quero ouvir vocês um pouquinho. Como vocês acham que é definida aqui? Empresa nacional, empresa... Ah, professora, empresa nacional é aquela que é instalada dentro do território brasileiro. O que vocês acham? É assim que a gente define uma empresa nacional de uma empresa estrangeira? Fala aí, pessoal. Quem tá no... E aí, gente? Como que vocês definiriam uma empresa nacional? Como vocês, né, classificaria aqui uma empresa nacional de uma empresa estrangeira? Fala, Luiz. Seria o capital, professora? Como assim, Luiz? Explica pra gente. Assim, ó, porque aqui no bar, faltou energia, tive que tomar banho e cheguei na metade da aula, né? Mas acredito que o capital nela empregado, tipo, seria mais ou menos isso? Se o capital é estrangeiro, empresa estrangeira. Se o capital É mais ou menos isso. Para mim é muito vago ainda, porque para falar desse assunto. Eu não quero que vocês acertem o R. Eu quero saber mesmo conhecimento prévio de vocês, né? Porque todo mundo já ouviu falar de multinacional. Existem multinacionais instaladas dentro do nosso país, gente? E aí? Sim, professora. E vocês acham que essas multinacionais, elas têm... Nós classificaríamos ela como estrangeira ou empresas brasileiras? Ô, professora. Fala. Primeiro a Carla, depois o Renan. Depois o Luiz. Seria tipo assim, empresa nacional é que vende tipo só dentro do país e estrangeira que vende para fora? Não sei. Eu vejo assim. Legal, gostei que você trouxe a sua visão. É isso que eu quero mesmo. Quem quer? O Renan. Fala, Renan.
Professora, tipo, seria, por exemplo, girafas. Girafas é uma multinacional, tem aqui no Brasil, tem em outros países, mas ela seria uma empresa nacional por nascer no território brasileiro, ser de origem brasileira. E, tipo, por exemplo, o McDonald's, que é uma multinacional também, mas que não, ela não nasceu no Brasil, ela é americana. Ela seria uma empresa estrangeira por não ter nacionalidade brasileira, não sei. Legal, Renan. Gostei aqui, ó. Gostei do raciocínio. Fala, é o Luiz? Isso. Fala, Luiz. Eu fiquei curioso porque eu tinha um entendimento diferente, né? E o que eu encontrei? Eu encontrei que é considerado uma empresa estrangeira a sociedade constituída e organizada em conformidade à legislação do país de origem. Isso aí, legal o Google, né, gente? Sensacional. O conteúdo tá muito, muito aqui na mão de vocês, muito acessível, né? Basta a gente ter o insight aqui do impulso do que pesquisar, né? E vocês já pegam ali, muito legal. Então, mais ou menos o que o Renan trouxe, né? E ele deu um exemplo muito legal. Ó, Girafas é uma empresa nacional, né? Por quê? Porque ela foi criada dentro da legislação brasileira. Ela foi criada, ela é pela legislação, seguindo as regras do direito empresarial brasileiro. Então, ela é uma empresa nacional, mesmo que ela tenha vários filiais fora do Brasil. Oi? Breno? E já o McDonald's é uma empresa estrangeira, porque não foi criado segundo as regras da legislação brasileira, e sim americana, porque foi criado lá nos Estados Unidos, então é uma empresa estrangeira. E é justamente isso que o Luiz pesquisou e nos trouxe. Perfeito, gente. E aí a gente tem a distinção. Pablini colocou, né? Deve ser uma empresa que vende para dentro e outra que vende para fora. Gente, existem... Meu Deus! Existem empresas... nacionais que também exportam. Desculpa, gente, interferência. Isso, Jader, você tá certinho. Qual o problema? Fala rapidão. Já passou. Então, existem empresas que são nacionais, mas que são grandes exportadoras e que vendem para fora do país. E a gente tem vários exemplos, né? A gente tem Coamo, a gente tem Cocamar, que são cooperativas, que também são consideradas empresas. Enfim, os girafas, né? Que foi o que o nosso colega trouxe. E existem também multinacionais que são de fora e que comercializam aqui dentro do nosso país. Né? Tem aí a Bayer, enfim. Tu não mexe, por favor, filho. Ai, gente, espera só um pouquinho que ele mexeu aqui. Não sei se vai voltar a câmera, né? Só Deus para saber agora se a câmera vai voltar ou não. Para, filho. Aí, gente, perfeito a definição aí que vocês trouxeram. E isso está onde? Dentro da nossa legislação. Lá no artigo 1126 do Código Civil, gente. O que diz o artigo 1126? Ele diz lá, é nacional a sociedade organizada conforme com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Então, além de ser criada conforme a legislação brasileira, tem que ter também dentro do território nacional a sua administração, tá? E a sociedade estrangeira, por sua vez, está definida lá no artigo 1134 do Código Civil, olha lá. Sociedade estrangeira é qualquer que seja o seu objeto. Então, pouco importa a atividade que está sendo explorada. Não pode, sem a autorização do Poder Executivo, e aí o Poder Executivo, Poder Federal, funcionar no país, ainda que por estabelecimento subordinado, podendo, todavia, ressaltados os casos expressos em lei, ser acionista ou sociedade anônima brasileira. Então, aqui nós temos a definição do que é uma sociedade estrangeira, beleza? Vamos para frente, então. Então, gente, resumindo um pouquinho aqui do que nós falamos sobre a classificação aqui Fala. Tu tá lendo algum slide, alguma coisa? Kevin, tô lendo o artigo de lei, tá? Depois eu vou deixar esse material para vocês lá. Pelo menos os artigos eu deixo lá no Moodle para vocês, tá ok? São os artigos que estão lá no... Isso. É porque tá só a tela inicial aqui, daí eu pensei que
Mas tá beleza. Não, Kevin. Eu tô lendo o Código Civil mesmo, tá? Então, se vocês quiserem anotar, não sei se eu passei muito rápido, artigo 1126 do Código Civil e artigo que eu acabei de ler, e o artigo 1134, dos dois, ambos aqui do Código Civil. Então, só para resumir aqui. Então, nós falamos, primeiro, classificamos a sociedade aqui em sociedade simples ou sociedade empresária. E quando a gente for fazer essa classificação, nós vamos considerar o objeto da empresa. Já vou falar sobre cada uma delas. Classificamos aqui a sociedade quanto à responsabilidade dos sócios em uma sociedade limitada, ilimitada ou mista. E quanto à sua nacionalidade, ela pode ser nacional ou estrangeira. E ela pode ser ainda pessoal ou de capital, né? Então, vamos lá, seguindo adiante aqui no nosso conteúdo. Rapidinho para dar tempo da gente falar um pouco sobre fazer o nosso Kahoot aqui, tá? Eu só vou explicar, então, gente, antes da gente fazer o Kahoot, sociedade simples de sociedade empresária, tá? Onde que está a definição, gente, de sociedade simples e de sociedade empresária? Essa classificação que considera aqui o objeto da sociedade. Ela está lá, se vocês quiserem anotar, no artigo 982 do Código Civil. E o artigo... Desculpa, gente. O que será que a minha câmera... Não. Pronto. E o artigo 982, gente. Só um minutinho, pessoal. Rapidinho, um minutinho. Tá sem som, professor. Então, olha só, o artigo, gente, 982 é que vai distinguir a sociedade simples da sociedade empresária. Desculpa, gente, interferência, que é complicado. Então, só para a gente fechar aqui, para a gente poder fazer o carro rapidinho aqui. Sociedade empresária de sociedade simples, tá? Distinção aqui para a gente classificar sociedade empresária e sociedade simples. Sociedade empresária, que está previsto lá no artigo 982 do Código Civil, ele diz assim, ó, que salvo as exceções expressas, ou seja, aquilo que está expresso na lei,
considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de uma atividade própria de empresário. Então, né, e que está sujeito, então, ao registro e a simples as demais. Então, o artigo 982 do Código Civil, o que ele faz? Ele faz uma classificação aqui por exclusão, né? Então, toda sociedade que tiver por objeto o exercício de uma atividade empresarial vai ser sociedade empresária. E as demais serão consideradas aqui sociedade simples. Então, se aquela sociedade não tiver por objeto o exercício de uma atividade empresarial, ela vai ser considerada sociedade simples. E aí nós vimos que as atividades intelectuais, elas não são consideradas empresária. Lembra que nós vimos, né, os excluídos do conceito de empresário? E aqui, então, quando a gente for classificar uma sociedade em sociedade empresária ou sociedade simples, a gente vai ter que considerar aqui esse conceito aqui de empresário. Tá? Então, eu só vou classificar uma sociedade em sociedade empresária se o objeto, se aquilo que for, né, exercido dentro daquela sociedade for uma atividade empresarial. Se não for, é sociedade simples. Então, por exemplo, nós vimos que a atividade intelectual não é empresarial, não é empresário. Quem exerce atividade intelectual. Então, o médico não é empresário, o advogado não é empresário, o dentista não é empresário. Então, a sociedade de dentistas, 3, 4 dentistas que se reuniram, montaram um consultório e se reuniram para se tornarem sócios, mas são eles quem exerce a profissão dentro daquela empresa. Então, é uma sociedade empresarial ou uma sociedade simples? O que vocês me dizem? Como vocês classificariam? 4 dentistas que se reuniram para serem sócios de um consultório, mas são eles que trabalham nesse consultório. É sociedade simples ou sociedade empresarial? 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 Olha só, acabei de definir. Eles não são empresários. Não, eles... Simples? Não é simples. Exatamente, Jader. Isso, Débora. É esse o raciocínio. Olha só, se a atividade intelectual não é empresária, não é empresarial, então o objeto não é empresarial. Se o objeto não é empresarial, então não é atividade empresarial, é atividade sociedade simples. Então, 3 dentistas que se reúnem para serem sócios de um consultório, eles irão criar para essa sociedade, não uma sociedade empresária, e sim uma sociedade simples. Tá? E aí nós vamos ver que a sociedade simples, ela pode ser limitada, ela pode ser em nome coletivo, ela pode ser comandita por ações, comandita simples, isso é sério, mas várias espécies, né, que o legislador prevê para se criar uma sociedade empresária, tá? Mas isso é importante a gente definir, a gente distinguir que sociedades simples são aquelas que são compostas, por exemplo, por quem exerce atividade intelectual, porque quem exerce atividade intelectual não é considerado empresário. E sociedade empresária são aquelas que têm por objeto o exercício de uma atividade empresarial. E como que a gente define uma atividade empresarial? É aquela que tem lá, né? Quais são mesmo, gente? Alguém me lembra? Organização, né? Capital. São 4 ou 5 características, né? Para se definir um empresário. Objetivo de lucro, isso nós podemos considerar aqui como atividade empresária, né? Exercer de forma organizada, né, com a obtenção de lucro, né, a produção de bens ou serviços com a obtenção de lucros, mas de forma organizada e com habitualidade. A gente pode considerar aqui uma atividade empresarial, ok? E assim a gente consegue distinguir sociedade empresária de sociedade simples, tá? E só para a gente poder resolver lá o nosso Kahoot rapidinho,
tem algumas questões lá sobre MEI, que eu achei que fosse dar tempo da gente introduzir aqui, já quando a gente começar falando sobre MEI, que é o microempresário individual, tá? Gente, o MEI, que é o microempresário individual, ele não é uma sociedade personificada, ou seja, não se cria uma personalidade jurídica quando você cria uma MEI. Você atua no seu no seu CPF, tá? Pessoa física. O MEI, ele é de responsabilidade ilimitada. Então, quando você tem uma MEI, quando você cria uma MEI, você sabe que a responsabilidade que você assume pela sua empresa é ilimitada. Então, os credores poderão buscar também o seu patrimônio pessoal para responder por as obrigações que foi contraída pela empresa, tá? Nós vamos falar mais sobre algumas características específicas da MEI nas próximas aulas, ok? E antes de encerrar a nossa aula de hoje, nosso tempo é muito curto, gente, eu queria que a gente fizesse aqui um Kahoot rapidinho, um teste rapidinho, para eu ter uma noção do que vocês conhecem aqui sobre sociedade empresarial, sobre legislação societária. Beleza? Combinado? Podemos fazer? Vocês acham que dão conta? São 8 questões, bem rapidinho, tá? Vou colocar aqui, deixa eu compartilhar minha tela, para eu colocar aqui Vou iniciar aqui. O tempo é curto e ainda tenho várias, né? Acho que não é aqui não. Gente, cadê o carro que eu criei? Ai, ai. Não tá aqui. É aqui, né? Não. Já foi. Meu Deus. Consegui traduzir essa página? Coloquei aqui em papel. Esse para ver os resultados. Ai, gente, acho que a gente não vai conseguir fazer. Porque eu não tô achando que eu criei. Ai, que raiva. Alguém já mexe nisso aqui há mais tempo? Ai, Deus. Não, isso aqui é... Aqui. Acho que agora vai dar certo, mas não é. Aqui. Gente, que loucura. Não era só entrar aqui para vocês fazerem? Ah. 4 minutos, será que vai dar tempo? Acho que agora eu já sei. Adicionar, não. Que loucura, gente. Eu faço isso todo dia e não lembro aqui onde que tá. Isso é um sinal. Que não é para hoje, né? Tá certo. Talvez seja folga dos professores. Né? Isso aqui é pegadinha, né? Do Dia dos Professores. Só pode ser. Que saco. Ai, tudo bem, gente. Para a próxima aula, então, tá? Quem sabe? Vocês não estão mais preparados. Ai, que merda. Ai, pode falar? Enfim.
Já foi. Beleza, então, gente, olha só. Vamos combinar assim, então. Assistem os vídeos que eu deixei lá, deem uma lida no material, né, que eu deixei lá para vocês. E aí, na próxima aula, terça-feira da semana que vem, a gente começa com o Kahoot, tá? E aí, depois a gente entra a falar dos tipos de sociedade empresarial que o Código Civil regulamenta, que o Código Civil regula, ok? E a gente já começa falando de MEI. A gente fala de MEI e depois EIRELI, beleza? Para a próxima aula? Combinado, Tranquilo? prof. Tranquilo. Combinado, Beleza, sim, gente? professora. Então tá jóia, pessoal. Até terça-feira da semana que vem, se Deus quiser. E desculpa, gente, desculpa as interferências, tá bom? Não, tranquilo, professora. Um Senhora é muito beijo, paciente. gente. Ai, pacientes são Valeu, vocês. prof. Tchau, prof. Tchau, gente. Bom fim de Tchau, semana. prof. Bom final de Tchau. semana, parabéns pelo seu dia. Ah, Deus te abençoe. obrigada. Amém. Vocês também. Amém. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, prof. Tchau. Tchau, Salveta.